Meus amigos, minhas amigas, então hoje começamos com a nossa segunda aula do nosso curso de Prática Penal para o Ministério Público, gravado exclusivamente para o SEI acadêmico, tá? Como nós conversamos no decorrer da aula 1, nesta aula número 2, depois de ter traçado um panorama da atuação do Ministério Público nas diversas fases da persecução penal, nesta aula 2 nós vamos tratar de um tema específico. E essa vai ser a tônica, essa vai ser a lógica do curso em geral. Hoje, aula 2, nós vamos tratar do procedimento investigatório criminal. As bases teóricas, o que nós precisávamos saber, basicamente, para uma boa compreensão do procedimento investigatório criminal, nós conversamos na nossa aula 1, ou seja, o fato da presidência ser do membro do Ministério Público, que as diligências podem ser realizadas e requisitadas aos demais órgãos públicos diretamente pelo promotor de justiça, salvo, obviamente, as cláusulas, as causas, os fatos que estejam submetidos à reserva constitucional de jurisdição. E hoje, então, nós vamos entrar nas minúcias, nos detalhes, principalmente de como que se elabora uma portaria de instauração do procedimento investigatório criminal. Tá? Nós vamos tratar, então, de alguns aspectos teóricos e, ao final, encerramos a nossa aula com uma elaboração de uma portaria de procedimento investigatório criminal de modo claro, de modo objetivo e de modo técnico. Tá? Vou compartilhar, então, a tela aqui com vocês para que a gente possa começar, então, as discussões a respeito do procedimento investigatório criminal. Aula número 2, procedimento investigatório criminal, minha rede social, para vocês, caso ainda não sigam, me seguir, para que a gente possa ali também trocar algumas experiências, discutir e aprimorar a nossa atuação funcional, tá bom? Vamos lá. Galera, o ponto 1 da nossa aula é um ponto bastante importante, até mesmo pelo fato de já estar consolidado, que é como que ocorre, em que hipóteses que podemos, nós, promotores de justiça, fazermos, atuarmos no procedimento investigatório criminal. Para isso, nós precisamos nos atentar para a decisão do STF no RE 593/727. Vai constar aqui a ementa para vocês, no material de vocês, mas o principal, o que nós precisamos saber, são estes pontos aqui, que eu vou tratar detalhadamente, um por um, com vocês, para que vocês depois, como promotores, como promotoras, não venham incorrer em erros de natureza prática que prejudique até mesmo um futuro deslinde, um futuro proveito oriundo dessa investigação. Então, primeiro, nós precisamos que tenha um rito claro quanto à pertinência do investigado. Então, quando for instaurar um procedimento investigatório criminal, é necessário que se tenha uma previsão de como que se vai realizar essa investigação e que também se deixe claro que aquele investigado pode ser, de fato, investigado por aquela autoridade ministerial. Então, nós precisamos ter tanto um rito, que isso, a resolução do CNMP traz para nós, e também determinados atos internos de cada Ministério Público Estadual, e também precisamos especificar a pertinência daquele investigado. Tanto que depois, no modelo de portaria que eu vou trabalhar com vocês, tem isso bem certinho, tá bom? Além disso, pessoal, além de ter um rito claro, além de ser necessário demonstrar uma pertinência mínima desse investigado, é preciso que essa investigação seja formalizada. Não pode, então, vocês como promotores, como promotoras, terem uma caixa no gabinete de vocês, com um monte de documento relativo ao fulano de tal, para apurar eventuais irregularidades. Então, por exemplo, eu sou promotor de entrância inicial. Na minha comarca tem 2 municípios. Eu não posso ter a caixa 1 e não posso ter a caixa 2, e lá dentro está escrito assim, ó, apurar eventuais irregularidades da administração do ano de 2021 do município tal.
e na outra caixa do ano de 2021 do outro município. Não, não pode. É necessário que tu tenha um procedimento formalizado, registrado, que tenham as respectivas comunicações, e aqui nós vamos para o nosso item 3, que seja devidamente formalizado, mas também comunicado à chefia da instituição. Vocês vão perceber que na grande maioria dos ministérios públicos nós temos já sistemas de controle interno das nossas atividades. Então, aqui no Ministério Público do Estado do Paraná, nós temos o PROMP. No Ministério Público do Rio Grande do Sul, tem o SIM. Ambos são sistemas eletrônicos que, no momento em que eu instauro uma investigação, no caso aqui, um procedimento investigatório criminal, essa investigação é formalizada no meu sistema e há uma comunicação para a nossa administração superior. Então, o procurador-geral, se quiser saber quantos procedimentos investigatórios criminais existem na Promotoria de Justiça aqui de Manoel Ribas, onde eu sou titular, ele consegue ter acesso. Para fins de correição, quando a corregedoria vai inspecionar a tua Promotoria de Justiça, ela também consegue saber os procedimentos investigatórios criminais que existem na tua promotoria. E assim sucessivamente, tá? Esse PIC é instaurado, esse PIC é comunicado à chefia da instituição e ela tem conhecimento das investigações que estão em andamento. Então, não são investigações secretas, que o promotor tem a caixa A e a caixa B e ninguém sabe o que se apura e quem que se apura ali dentro. É necessário um mínimo de controle para que não exista erros, excessos, arbítrios por parte também do membro do Ministério Público. Então, além disso, o que o Supremo fala para nós? Que é necessário uma autuação, um controle, uma distribuição e a publicidade dos atos, tá? Vai ser autuado, vai ganhar uma capa, vai ganhar um número, vai ser feito esse controle para evitar excessos. Essa distribuição vai ser feita conforme as regras de atribuição de cada membro do Ministério Público e, é claro, pessoal, a publicidade vai ser realizada de acordo com as regras que estipulam, obviamente, as causas de sigilo. Então, não é uma publicidade ampla, não é uma publicidade irrestrita. Muitas vezes, o fato de haver publicidade, é sempre importante lembrarmos dos dispositivos constitucionais e também dos dispositivos legais. Muitas vezes, o fato de haver publicidade é o fato de haver comunicação às partes e a seus procuradores. Tá? Isso significa não necessariamente que vai ser aberto a todo mundo, que todo procedimento investigatório criminal que tiver, qualquer pessoa, qualquer um do povo vai ter acesso. Não. Muitas vezes a publicidade se restringe às partes, se restringe aos seus procuradores, tá bom? E temos que tomar cuidado, claramente, com as hipóteses constitucionais, com as hipóteses legais de sigilo, tanto para garantir a intimidade das partes, a vida privada das partes, como também para não prejudicar o bom andamento, a investigação ser ou não ser frutífera. Por isso que é bom a gente ter cuidado com essas regras, tanto para não prejudicar. E aqui, mais uma vez, eu falo para vocês, Ministério Público titular da ação penal, Ministério Público fiscal da ordem jurídica. Quando falamos em publicidade, sigilo, nós temos sempre que pensar em dois aspectos. A tutela, a preservação do investigado, para não expor indevidamente a sua intimidade, a sua vida privada, mas também a tutela do interesse público subjacente. Porque, às vezes, no mais das vezes, a divulgação prematura da existência de uma investigação pode também prejudicar o bom andamento dessas investigações. Muitas vezes, a principal arma que o investigador tem contra o investigado é o sigilo. Tá? Então, tomar cuidado com esses dois aspectos da preservação das informações. Preservação da intimidade, preservação da vida privada dos investigados, mas também a preservação do interesse público subjacente no bom andamento, no deslinde frutífero dessas nossas investigações. Quando se fala em pleno conhecimento, então, da atividade de investigação à parte,
trazido pela doutrina, trazido pela jurisprudência, também temos que tomar cuidado com essas hipóteses de sigilo. Quando que vai ser dado o pleno conhecimento, diligências que ainda estão em andamento, diligências acobertadas pelo sigilo, o enunciado vinculante número 14, tudo isso se aplica, claro, em sede de procedimento investigatório criminal, certo? Prazo para conclusão e controle judicial. A resolução do CNMP e também os atos normativos dos respectivos ministérios públicos trazem para nós prazos para a conclusão do procedimento investigatório criminal e também a possibilidade de controle judicial dos eventuais atos, dos eventuais até mesmo arbítrios que podem vir a ser praticados. Então, por exemplo, tem determinados atos que continuam sujeitos à reserva constitucional de jurisdição. Então, o membro do Ministério Público não pode simplesmente determinar uma interceptação telefônica. Eu acho que é necessário que uma interceptação, vou determinar. Não. Essa diligência permanece sujeita ao controle judicial, ao controle jurisdicional. Por quê? Reserva constitucional de jurisdição. Peraí, tem procedimento investigatório criminal que está lá na promotoria do Taylor há 10 anos em andamento e não tem um desfecho. Eu posso, assim como o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de trancamento de inquérito policial por excesso de prazo, por ausência de diligência pendente, por falta de razoabilidade na investigação, claro, pessoal, é excepcionalíssimo. Mas nada impede que, em casos excepcionais, excepcionalíssimos, se aplique a mesma lógica que trabalhamos na aula 1. Tem um pique apurando um caso em que o fato é evidentemente atípico, ou que a punibilidade evidentemente já está extinta. Tem necessidade esse pique manter as investigações, esse pique permanecer em andamento? Claro que não, não tem necessidade. Então, se ficar evidentemente comprovado que o fato é atípico, que a punibilidade já está extinta, assim como no inquérito policial, também se pode manejar instrumentos jurídicos, a exemplo do habeas corpus, em que se postula o trancamento deste procedimento investigatório criminal. Aqui, um último questionamento que eu trago para vocês. Galera, uma coisa que é extremamente importante. Se perguntarem isso para vocês numa segunda fase, numa prova oral, ou depois no dia a dia de vocês, procedimento investigatório criminal, investigação realizada diretamente pelo Ministério Público, não pode, em hipótese alguma, se converter, se transformar numa atividade ordinária do Ministério Público, numa atividade ordinária dos promotores, das promotoras de justiça. Por quê? Porque isso é uma atividade excepcional. Para realizar as investigações, para trazer o lastro probatório mínimo para o ajuizamento das nossas ações penais, para oferecer transação penal, para oferecer a NPP, para ajuizar a denúncia, para isso serve a Polícia Civil, para isso serve a Polícia Federal para os colegas do Ministério Público Federal. Essa é a atividade primordial deles. Mas o Supremo reconheceu, e a resolução do CNMP também reconheceu, que nós podemos investigar, mas que isso é um caso excepcional e não é atividade extra, e não é uma atividade ordinária do Ministério Público, e sim extraordinária. Bom, então, quando que pode? Em situações exemplificativas. Em caso de abuso de autoridade, em caso de crimes praticados por policiais, em caso de crime contra a administração, em caso de inércia da polícia, em caso de procrastinação indevida da investigação. Isso tudo são casos, são hipóteses exemplificativas que a jurisprudência traz para nós, que a doutrina traz para nós, em que é possível uma atuação subsidiária do Ministério Público como órgão de investigação direta, tá? Então, se vocês forem questionados sobre isso numa prova, ou também depois na prática, no dia a dia, gente, não tenham medo de dizer
que a atuação do Ministério Público no procedimento investigatório criminal, que a investigação direta e imediata pelo membro do Ministério Público, ela é, sim, excepcional. Não pode se tornar a regra. Bom, mas se eu digo isso numa prova de segunda fase, eu não estou falando para o examinador que eu estou reduzindo a minha atuação, que eu estou reduzindo a minha intervenção. Não, pessoal, vocês estão tendo uma atitude racional das atividades ministeriais, certo? Vocês não podem querer investigar tudo, vocês não podem querer abraçar o mundo. Tá? Então, a decisão do Supremo, a regulamentação do procedimento investigatório criminal, deixa claro que a nossa atividade no procedimento investigatório criminal é subsidiária e que não pode se tornar regra investigação direta e investigação imediata pelo Ministério Público, inclusive sob pena de inviabilizarmos as demais funções, as demais atividades que também devemos desempenhar como promotores, como promotoras de justiça, tá bom? Pessoal, um outro ponto, e aí a gente encerra essa parte mais introdutória com vocês do procedimento investigatório criminal, que eu gosto muito de tratar, é a respeito da dispensabilidade do inquérito policial, e também aqui nós conseguimos trabalhar no procedimento investigatório criminal. Galera, nem sempre vocês vão precisar ter um inquérito policial. Nem sempre vocês vão precisar ter um procedimento investigatório criminal para ajuizar uma ação penal. E aqui vai constar no material de vocês, mas eu acho importante que vocês pensem, principalmente para começo de carreira, em que vocês vão ter uma atuação que vai ser de clínico geral. Começo de carreira, vocês não vão trabalhar numa promotoria especializada como regra. Então, vocês vão atuar numa promotoria que vocês acumulam todas as atribuições. Tá? Então, por isso, muitas vezes, vocês vão estar lá no inquérito civil apurando uma infração ambiental, para que nessa infração ambiental vocês possam fazer um TAC para promover a reparação do dano ambiental. Mas no mesmo momento em que se percebe que houve um dano ambiental e que é necessário fazer um TAC ou ajuizar uma ACP para recompor este dano ambiental, vocês percebem que tem, por exemplo, um crime ambiental. Lá o 38A da Lei 9605 de 1998, que é a lei que traz os crimes ambientais. O que vocês fazem? Precisa tirar cópia daquele inquérito civil, mandar lá para a delegacia de polícia e dizer para o delegado, cara, está um inquérito policial aí que eu preciso dele para ajuizar minha denúncia, para fazer o meu ANPP, para fazer a minha transação penal? Não, não precisa. Vocês podem usar aquele próprio inquérito civil como lastro probatório mínimo, não só para a ação civil ou para o TAC, mas também para o ajuizamento de eventual ação penal ou para o oferecimento de eventual ANPP, de eventual transação penal, tá bom? Então, tanto o inquérito quanto o PIC são dispensáveis nessas hipóteses. Vocês podem usar, por exemplo, as informações, os elementos de informação trazidos no inquérito civil. Galera, e a mesma coisa, a mesma regra se aplica, por exemplo, em casos de improbidade administrativa. Tá? Os dois grandes exemplos que nós temos de utilização dos elementos do inquérito civil para a ação penal é justamente em hipóteses de ambiental e de improbidade administrativa. No ambiental, reparação do dano lá no cível, e aqui o crime ambiental no criminal. Patrimônio público, improbidade administrativa, uma ação civil pública por atos de improbidade administrativa lá na esfera civil, uma ação penal, por exemplo, por crimes contra a administração pública aqui no criminal. Preciso de PIC? Preciso de inquérito policial? Não necessariamente. Posso utilizar os elementos do inquérito civil se eles já forem suficientes, se eles já forem bastantes para essa finalidade, para esse desiderato. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa tela. Então, feitas essas considerações, eu só quero tratar com vocês aqui brevemente dos requisitos da nossa portaria de instauração do procedimento investigatório criminal,
para que depois eu possa mostrar para vocês um modelinho de procedimento investigatório criminal, um modelinho dessa portaria de instauração, para que vocês tenham noção tanto do que precisa ter, mas também de como que faz. Eu acho que isso é uma diferença, é um grande diferencial do nosso curso aqui, da nossa atuação conjunta na prática penal pelo Ministério Público. Quando se fala, então, ponto 2, requisitos da portaria de instauração. Aqui, o nosso ponto de partida é a resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Além da resolução 181 de 2017 do CNMP, nós também temos atos dos respectivos ministérios públicos espalhados pelo Brasil, espalhados pelas unidades da federação. Aqui no Ministério Público do Paraná, por exemplo, existe a resolução da Procuradoria-Geral de Justiça 5457 de 2018, que também regulamenta o procedimento investigatório criminal. Tá? O que nós precisamos avaliar, pessoal, quando se fala, então, de instauração do procedimento investigatório criminal? Galera, o procedimento investigatório criminal é instaurado por portaria. Tá? Então, suponhamos que numa prova prática, ou no dia a dia, vocês desembarcam aqui na Promotoria de Justiça de Manuel Ribas, minha inicial, desembarcam aqui em Manuel Ribas, primeiro dia de carreira, chega uma notícia para vocês e vocês precisam instaurar um procedimento investigatório criminal. Como que eu começo? Eu começo por uma portaria. Tá? O instrumento para a instauração do PIC é a portaria. Tá? Uma portaria fundamentada. Essa portaria precisa conter esses 5 elementos aqui. Eu vou mostrar para vocês num modelinho, mas vocês precisam que conste esses 5 elementos. Primeiro, indicação dos fatos a investigar. Segundo, tipificação penal provisória da conduta a investigar. Então, o fato e o fundamento dessa atuação. Vou dizer que o fulano fez tal conduta que se amolda a tal tipo penal. E por quê, pessoal? Acabamos de conversar sobre isso. Uma das hipóteses de trancamento prematuro do inquérito, que também se aplica ao procedimento investigatório criminal, é a atipicidade. Então, eu tenho que indicar o fato, mas eu também tenho que indicar a que tipo penal que ele se amolda. Senão, eu posso estar apurando um fato que é evidentemente atípico. O nome e a qualificação do autor da representação, sempre que possível. Aqui nós temos que ver se é caso ou não de anonimato, se é caso ou não de sigilo. Por isso que tem esse sempre que possível. Depois, a decretação fundamentada de sigilo, quando for o caso, e diligências iniciais. Para a gente ter uma noção bem completa, galera, eu deixo para vocês aqui no material o procedimento, como que funciona. No artigo 4º e no artigo 16, ele é bem claro, tá? Ele é autoexplicativo. O 4º vai falar para nós da instauração. Instauração por portaria, fundamentada, registrada, autuada, que foram hipóteses que nós já conversamos na aula, mas eu deixo no material de vocês o artigo 4º para uma breve leitura dos senhores, vai explicar tudo que nós já conversamos em aula, sedimentar. E também, galera, o 16 da Resolução 181 de 2017 do CNMP vai falar para nós do sigilo. Também são hipóteses que nós já conversamos, mas eu deixo no material para ficar bem completinho para vocês e vocês possam entender o que acontece, como que funciona, e também no dia a dia, quando os senhores forem fazer uma portaria de instauração do procedimento investigatório criminal e forem decretar o sigilo, os senhores utilizem o 16 como fundamento para a decretação desse sigilo
nas hipóteses em que ele permite, beleza? Mas como o nosso curso é um curso de prática, não tem como eu não conversar com os senhores de como que faz uma portaria, então, de instauração do procedimento investigatório criminal. Creio que, junto com essa parte inicial teórica, é um diferencial que nós vamos oferecer para vocês, que é vocês entenderem também, fazerem uma imersão no que vocês fazem ou vão fazer como promotor de justiça, para que essas manifestações sejam técnicas e sejam claras, para que no final vocês cheguem ao resultado prático e efetivo que vocês desejam. Então, nos próximos minutos, nós vamos analisar brevemente uma portaria de instauração. Então, pessoal, primeiro momento, o nome da peça, né? Portaria de instauração. Aqui, logo após, vocês vão trazer os fundamentos da atuação de vocês, é uma ordem que eu gosto de trazer, explicar os fundamentos da atuação, da intervenção de vocês. Então, o Ministério Público do Estado tal, no meu caso, o Ministério Público do Estado do Paraná, ou se for do Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio do promotor de justiça signatário. Tomem cuidado que, se for num concurso público que cobra uma portaria de vocês, tomar cuidado para ver qual é o cargo que consta no edital de vocês. Aqui no Paraná, é promotor substituto, não tem promotor de justiça. Muitos estados usam a expressão no edital promotor de justiça substituto. Se no edital de vocês constar promotor de justiça substituto, usem promotor de justiça substituto. No Distrito Federal e Territórios, é promotor de justiça adjunto. Utilizem a expressão promotor de justiça adjunto se os senhores estiverem prestando o concurso ou estiverem ainda, obviamente, na fase de serem promotores de justiça adjuntos. No exercício das suas atribuições previstas no artigo, aqui as atribuições, os fundamentos constitucionais, artigo 127, 129, incisos 1, 2, 8 e 9 da Constituição da República, Lei Complementar 75 de 93, artigo 8º, artigo 26 da 8625, e aqui a resolução 181 de 2017 do CNMP, e aqui verificar se existe um ato específico do respectivo Ministério Público em que vocês estão atuando. E aqui, pessoal, nos considerandos, eu trago uma explicação a respeito dos requisitos. Então, o que eu faço? Considerando a representação formulada por X. Falo do nome do representante e falo da sua eventual qualificação, se for possível naquele caso concreto. Em face de Y, o representado e a sua eventual qualificação. Depois, no próximo considerando, para ficar bem organizadinho, bem claro, considerando que a situação narrada poderá caracterizar o crime X, previsto no artigo X. Expliquei quem fez a representação, em face de quem. No artigo, no considerando abaixo, eu falo que aquilo narrado pode caracterizar o crime X, previsto no artigo X. Tá? E aqui, função institucional do MP, instauração de procedimentos da sua atribuição, requisitando diligências investigatórias necessárias, lá do 129, incisos 1 e 8 da Constituição da República, considerando aqui também a resolução 181 de 2017 do CNMP, também eventual ato local. Falo aqui do procedimento investigatório criminal, da natureza dele, resolve instaurar o presente procedimento investigatório criminal. Pessoal, aqui eu falo como quem foi oficial do Ministério Público, e aqui é muito importante que vocês, quando forem fazer os atos típicos da atividade fim, não esqueçam das dificuldades do cumprimento pelos servidores da atividade meio. Então, por isso, no mais das vezes, sempre que possível, façam isso de uma forma organizada e de acordo com o que o sistema dos senhores vai exigir. Então, para facilitar,
vocês colocam aqui, ó, resolve instaurar o presente procedimento investigatório criminal, tendo por objeto representante, investigado, área de atuação e palavra-chave. Isso aqui, com o tempo, os senhores vão pegando a manha, pegando a lógica, exatamente de como está o sistema de vocês. Vocês colocam exatamente na ordem lá: objeto, representante, investigado, área de atuação, palavra-chave. Isso aqui facilita muito o cumprimento, principalmente do servidor, que vai dar andamento no procedimento investigatório criminal, e isso otimiza a atividade fim dos senhores. E aí, em consequência, determina o quê? A realização das diligências que forem necessárias. E aí, aqui, quando se fala em diligências que forem necessárias, eu sempre tomo cuidado de, nas minhas portarias de procedimento investigatório criminal, tomar algumas cautelas. Primeiro, determinar, então, o registro e a autuação desta portaria, né, da presente portaria, que é o que vai deflagrar o meu procedimento investigatório criminal. Pessoal, já especifiquem diligências iniciais. Não manda registrar e depois voltar para despacho. Não. A resolução do CNMP já diz que a gente não só pode, como deve especificar. Aqui a gente está falando em eficiência, em efetividade, em celeridade de investigação. Então, se vocês já sabem as diligências iniciais que vocês querem cumprir, já mandem ali, já especifiquem, porque quando cumprir esse registro da portaria, já vão ser elaborados ofícios para vocês despacharem e dar andamento no procedimento investigatório criminal. Então, já especifiquem as diligências que vocês querem cumprir. Também, se for o caso de sigilo, já decretem ele de forma fundamentada, por isso que eu deixei o 16 da resolução aqui no material, já decretem ele de forma fundamentada, beleza? E, por fim, um ato que eu acho bem importante é deixar claro aqui, ó, com a juntada de resposta dessas diligências iniciais, ou transcorrido o prazo que vocês derem, autos conclusos ao gabinete, para quê? Autos conclusos ao gabinete para deliberação. Aí aqui vocês mandaram registrar e autuar, especificaram diligências, falaram ou não do sigilo, se for caso tem que falar expressamente, e aí no item D, juntadas as respostas ou transcorrido o prazo, autos conclusos ao gabinete para deliberação, ou para análise e deliberação. Tá bom, pessoal? O bom e velho cumpra-se ao final, local e data, promotor de justiça. Tá certo? Pessoal, com isso, nós tratamos do procedimento investigatório criminal, tratamos dos requisitos que nós temos na instauração de um procedimento investigatório criminal, das delimitações que nós temos no PIC, e conversamos ao final aqui com vocês de uma portaria clara, de uma portaria técnica, de uma portaria fundamentada, para que vocês possam utilizar, tanto em eventuais concursos, quanto depois no dia a dia, na prática ministerial, tá bom? Nos vemos, então, na nossa terceira aula, em que nós vamos tratar do auto de prisão em flagrante, da manifestação do Ministério Público no auto de prisão em flagrante, tá certo? Vejo vocês na próxima aula, um grande abraço.